Superando o Samsara, o caminho para a liberdade espiritual e a paz interior, escrito por Dantes Marques, narrado por Dantes Marques, direitos autorais 2024, por Dantes Marques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução: em um mundo repleto de buscadores espirituais e gurus autoproclamados, encontrar a verdadeira sabedoria e a iluminação pode parecer uma tarefa impossível. Este livro, Superando o Samsara, o caminho para a liberdade espiritual e a paz interior, tem o objetivo de eliminar o ruído e oferecer uma nova perspectiva sobre o crescimento espiritual, o desenvolvimento pessoal e a busca de uma consciência mais elevada. Com base em uma vida inteira de experiências, viagens e estudos aprofundados de várias tradições religiosas e filosóficas, o autor apresenta uma combinação única de percepções práticas e conhecimento esotérico. Esta obra desafia o pensamento convencional sobre espiritualidade, religião e crescimento pessoal, incentivando os leitores a questionar suas crenças e expandir sua compreensão do mundo ao seu redor. Nestas páginas, exploraremos a natureza do crescimento espiritual e da iluminação, a complexidade da interpretação religiosa e as limitações humanas, a importância do pensamento crítico e da mente aberta nas buscas espirituais, abordagens práticas para desenvolver as faculdades mentais e a consciência espiritual, a interação entre a prática física, a expressão artística e o desenvolvimento espiritual, os desafios de navegar em um mundo repleto de desinformação e pensamento dogmático. Este livro não é para os fracos de coração ou para aqueles que buscam respostas fáceis. Ele exige que os leitores se envolvam criticamente com o material, questionem suas suposições e estejam dispostos a explorar verdades incômodas. O estilo direto e às vezes provocativo do autor pode desafiar os leitores, mas serve a um propósito: tirar você da complacência e inspirar um verdadeiro crescimento espiritual e intelectual. Quer você seja um buscador espiritual experiente ou alguém que está apenas começando a explorar as questões mais profundas da vida, este livro oferece percepções valiosas e orientação prática para a sua jornada. Prepare-se para ter suas perspectivas desafiadas, sua mente expandida e seu espírito despertado ao embarcarmos nesta exploração da consciência, da iluminação e da experiência humana. Capítulo 1. Entendendo o Samsara, você já se perguntou sobre a possibilidade de haver seres espirituais avançados em nosso universo? Não é apenas uma possibilidade, é uma realidade. Esses seres vivem em muitas áreas diferentes do universo, mas o que os torna mais avançados, espiritual ou tecnologicamente, não é o que vemos neles, mas quem eles são, ou seja, sua compreensão de que o conflito é uma perda de tempo. O conflito não pode existir sem uma recusa em se adaptar a uma forma de vida mais elevada, embora, curiosamente, isso implique uma compreensão mais profunda do que existe dentro de nós, nossa verdadeira natureza. Embora só tenhamos começado a entender nosso potencial depois de milhares de anos vivendo da Terra, ou do que caçávamos, agora temos uma tremenda oportunidade de passar para o próximo nível por meio do conhecimento, e uma quantidade enorme dele, já que tudo que a humanidade já produziu, com exceção dos últimos 100 anos, está em domínio público, livre para qualquer pessoa acessar. Isso significa que você tem acesso a tudo o que a humanidade já produziu, inclusive as obras dos tempos modernos, tudo à distância de um pequeno dispositivo chamado smartphone, que pode até ser usado para ler para você. Não há nada melhor do que isso. Agora você tem um dispositivo que pode literalmente ler para você tudo o que a humanidade já criou. Quanto você acha que outras pessoas no passado dariam para ter acesso a esse dispositivo ou quantidade de informações? Muitos morreram pelas coisas que escreveram. E agora você pode ler tudo. Nessas circunstâncias, quem você acha que está mais bem preparado para o futuro? E que tipo de futuro você acha que será? Quando olhamos para pessoas mais inteligentes, ou para pessoas em outros planetas, vemos uma civilização que está mais à frente de onde temos potencial para chegar, o que significa que há um ponto no meio que temos de almejar. Esse ponto é uma vida dedicada à criatividade, ao amor e à saúde. A que distância estamos disso? Tão longe quanto estamos de entender essas civilizações avançadas. Agora olhe para sua própria vida e entenda que, embora o propósito físico dela seja sobreviver adquirindo dinheiro, você sabe que o propósito espiritual está além disso. Portanto,
Embora seja tolice dizer que você pode ser espiritual sem dinheiro, a menos que pretenda se tornar um fantasma sem um corpo físico, é correto dizer que seu propósito na vida deve estar além do que você observa e do que pode fazer financeiramente. É aí que reside sua felicidade espiritual. Isso significa ter tempo para fazer as coisas que você ama, estar cercado pelas pessoas com quem você quer construir uma vida e investir sua energia em seus sonhos. Como a vida é muito curta e você não espera viver 800 anos ou mesmo 200 anos, você precisa sacrificar suas emoções e qualquer outra coisa que seja desconfortável no momento presente para chegar aonde deseja. Para fazer isso, posicione sua mente no futuro e veja o presente como o passado, não se concentrando no presente, como alguns falsos gurus ficam repetindo. O que você acha que o seu eu futuro e bem-sucedido lhe diria se uma porta mágica se abrisse na parede e ele ou ela pudesse viajar de volta no tempo? É isso que você precisa dizer a si mesmo todos os dias. Veja o que eu disse a mim mesmo, quando percebi a importância desse exercício mental. Você não tem nada a perder porque não há nada que você tenha que possa ser impedido. O conhecimento nunca pode ser perdido. Portanto, quanto mais você ler, mais capaz se tornará. A maior perda na vida é não tentar algo novo, porque você sempre pode voltar ao ponto em que estava, mas não pode ir além, a menos que queira. As opiniões dos outros não mudam os fatos, portanto, se as pessoas fazem julgamentos com base no que vem, e você cria uma nova realidade com base no que faz, os outros nunca verão seu potencial até que você não precise mais das opiniões deles. Depois de entender essas coisas, você sabe que, embora não possa esperar que os outros ajam de forma racional, você pode seguir em frente por conta própria e tirar proveito das coisas que lê. O que eles provavelmente nunca farão porque não têm interesse em mudar e nunca esperarão que você mude. À medida que evoluir para níveis mais elevados de consciência, você começará a entender o que significa ser um ser humano mais evoluído, e então, olhará para os outros seres humanos de uma maneira diferente, provavelmente como seres avançados de outras galáxias olham para os seres humanos deste planeta. Quanto mais você evoluir, mais entenderá o que significa perceber os seres humanos de natureza inferior com a mesma mentalidade de um ser evoluído. Você também será mais capaz de ver a verdadeira natureza deles, a partir de uma perspectiva elevada. Capítulo 2. Reconhecendo a escravidão espiritual, quanto mais evoluímos, menos densa se torna a nossa expressão como espíritos. Portanto, é natural que comecemos a ser mais sensíveis a coisas que não nos afetavam antes. No meu caso, por exemplo, não consigo escrever livros em cidades com energia muito baixa e negativa. Portanto, morar na Europa tem se mostrado extremamente difícil para meu progresso como escritor. Muitas vezes fico com raiva, frustrado, e meus pensamentos não fluem com clareza. Encontrei a energia certa em pouquíssimos lugares. Para a maioria, no entanto, isso não faz sentido, porque eles não têm noção das frequências de energia e estão perfeitamente sintonizados com as mais baixas. O que eles imaginam em seu cérebro é a energia certa. Eles não transcenderam sua visão egocêntrica da vida. Portanto, ainda vivenciam a realidade como uma criança. Suas emoções não são direcionadas para fora, mas para dentro, para o que podem obter, portanto, estão preocupados em serem aceites e reconhecidos socialmente. O conceito de espaço e tempo também desempenha um papel em nossa compreensão da existência de seres espirituais evoluídos. Em particular, o tempo não é uniforme, e as distâncias não são necessariamente distâncias físicas. Além disso, há muitas manifestações da matéria e de outros reinos, ou frequências, que talvez não consigamos compreender totalmente com nossas limitações humanas. Isso significa que o futuro que você deseja não está tão distante quanto você pensa. Ou, mais especificamente, não está tão distante quanto você pensa que pode manifestá-lo. Se você puder fazer as malas agora mesmo, e ir para outro país sem dar explicações a ninguém, e enfrentar as consequências do que pensarão de você, mesmo que o odeiem, mesmo que perca amigos e dinheiro no caminho, e deixe muitas de suas coisas para trás para embalar não mais do que 20 kg para o voo que fará em algumas horas, então eu diria que você é um ser muito avançado, porque está acelerando sua vida ao máximo, e enfrentando qualquer resultado, sem saber qual será. Isso é poder. Ele volta para você na forma de uma mudança de frequência que o favorece. O oposto disso é encontrado nas pessoas que são obcecadas em impedir todo mundo. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. É errado. O que as pessoas vão pensar de você? Como você pode viver assim? Você parece pobre. Você não tem nada?
Onde você mora? Ou, uau, isso é tão horrível, eu nunca farei isso, é tão nojento. As pessoas que dizem essas coisas são as que devem ser evitadas. Elas têm morte cerebral. Eu tinha uma amiga que costumava dizer: como você consegue viver com apenas uma pequena mala? Isso era um sinal de que ela era estúpida demais para entender meu modo de vida. Ela queria isso, mas não queria ao mesmo tempo. Ela tinha inveja, mas não era corajosa o suficiente para conseguir o mesmo. Quando seus amigos lhe disseram que era uma má ideia deixar o emprego e viajar pelo mundo, o que deve ter sido o maior sonho secreto deles e dela, ela acreditou neles e fez tudo o que estava ao seu alcance para destruir essa possibilidade. As pessoas não conseguem o que querem. As pessoas conseguem o que estão dispostas a aceitar. Se você não está disposto a perder seus amigos, não está disposto a aceitar mudanças. Se você tem medo do que os outros vão pensar de suas decisões, você não tem potencial para mudar. Não podemos começar a entender o que significa viver em um planeta mais avançado sem perceber o valor da mudança para atrair mais valor para nossa existência, ou, em outras palavras, como a velocidade aliada ao risco traz manifestações mais rápidas e positivas. Não preciso nem falar de alienígenas para explicar isso. Os bilionários não compram jatos para se exibirem nas mídias sociais. Eles os compram para chegar mais rápido aonde querem ir. As pessoas mais ricas que conheci em minha vida sempre valorizam mais o tempo do que o dinheiro, e a distância do que o tempo. Isso também significa que elas podem se candidatar a um emprego em outro continente, se o dinheiro que receberem lhes permitir iniciar um novo negócio em outro lugar. Eles tiram o máximo proveito da disparidade de riqueza no mundo, ganhando dinheiro nas nações mais ricas para comprar terras nas mais pobres. Isso é o que significa olhar para a realidade de uma forma mais avançada, usando tempo e espaço em vez de dinheiro. Você está sempre encurtando a lacuna em sua realidade ao expandir a maneira como encara a vida. A maneira como você usa sua energia física e seu tempo, a rapidez com que pode tomar uma decisão e superar um erro, determina seus resultados. Quando recebi uma oferta de emprego para ir à China, eu não sabia nada sobre a China e nem mesmo falava chinês. Aceitei a oferta porque fazia sentido na época. Não fazia sentido para nenhuma outra pessoa que eu conhecia. Mas o que eles sabiam? Eles não sabiam nada. Meu maior erro neste momento seria acreditar neles quando dizem que estou cometendo um erro. Eu gostaria de ter mais histórias para contar. Mas desde que me tornei escritor, a questão da velocidade foi incorporada ao meu estilo de vida e aos meus livros. Então agora o que as pessoas me dizem que é um erro é escrever rápido e mudar de país o tempo todo. Como elas não têm nada de útil a dizer, criticam meu estilo de vida. Acumular experiências de vida para provar que estão erradas não mudaria sua natureza. Eles não mudariam. Por isso consideram errado o que é diferente, porque o contrário é admitir que estão errados. Como pude observar, por mais de 80 anos de suas vidas, muitas pessoas preferem morrer estúpidas a admitir que estão erradas. Capítulo 3. Transcendendo os ciclos, os ensinamentos de muitas religiões parecem se concentrar no autodesenvolvimento, quando, na verdade, de uma perspectiva mais elevada, seus livros mostram um caminho para um estado de ser mais evoluído, que nos oferece novas possibilidades. Não deveria ser tanto uma questão de fazer com que o que está acima desça sobre nós, mas de nos alinharmos com o que é concebido acima. Somos como prisioneiros, até sermos capazes de ver o que está além de nossos sentidos e de nossa compreensão limitada. A ideia de que não é preciso voltar à Terra e reencarnar quando se alcança o estado desejado, como ensinou Buda, bem como a necessidade de ir para o céu, como ensinou Jesus, ou para o paraíso, como ensinou Maomé, estão todas alinhadas com a mesma ideia, que é a de que a vida não termina, mas continua em outro lugar, em um lugar melhor. Nesse sentido, o inferno poderia ser comparado a um estado de consciência inferior, com recursos e oportunidades mais limitados. Podemos ver isso na Terra com base no que diferentes pessoas vivenciam, dependendo de onde nasceram. Infelizmente, os seres humanos ainda não são compassivos o suficiente para ver a evolução como um esforço coletivo e podem até tratar seus animais de estimação melhor do que tratariam um estranho em seu próprio país. Nessa perspectiva, a iluminação não é um fim em si mesma, mas um caminho sem fim no topo do qual encontramos os bodhisattvas, as sementes das estrelas, os profetas e os messias,
todos os nomes que usamos para distinguir aqueles que continuam a reencarnar na Terra depois de terem alcançado as qualidades necessárias para entrar em reinos mais evoluídos, essas qualidades são fáceis de reconhecer porque são as mesmas qualidades que podem transformar sua vida. Sacrificar suas emoções por um propósito maior, que é o altruísmo. Adquirir conhecimento que esteja alinhado com a verdade ou com uma consciência mais elevada, seguindo um caminho que o transforme, conforme ensinado pelos antigos alquimistas. Desenvolver valores morais que promovam a empatia, a cooperação e a compaixão, ou simplesmente praticar o altruísmo e a caridade. Quando olho para as pessoas que parecem estar fracassando na vida, não posso ignorar o fato de que todas elas demonstram dificuldade em adquirir essas qualidades e depois se entregam ao que chamamos de pecado. A palavra pecado tem sido mal interpretada como algo proibido, quando deveria ser vista como algo que diminui a consciência e limita a capacidade do cérebro de processar informações. Assim, o consumo de álcool deve ser considerado um pecado, assim como qualquer outra forma de dependência. A raiva e o ressentimento também podem ser uma forma de pecado sob essa perspectiva, pois obscurecem seu julgamento. Por fim, há a obsessão pelo prazer, ou a necessidade de perder tempo em atividades que não têm outro objetivo a não ser a aquisição de prazer. Aqui encontramos o sexo não como amor, mas como luxúria, mas também a necessidade de acumular objetos que não têm outra utilidade a não ser o prazer de possuir, luz, e também jogar videogames. Embora possamos não ver muitas dessas atividades como pecaminosas de acordo com essa explicação, podemos observar os efeitos de longo prazo que elas têm sobre as pessoas, tornando-as entorpecidas, preguiçosas, apáticas e desmotivadas, até mesmo deprimidas. Qualquer atividade que o destitua de poder deve ser considerada pecaminosa. O oposto é o que nos leva à luz, e aqui podemos incluir esportes, aprendizado, leitura, viagens, caminhadas na natureza e basicamente qualquer coisa que nos faça sentir com mais energia. Com o passar dos anos, o que acabei de descrever se tornará ainda mais óbvio, pois parecerá que diferentes grupos de pessoas estão vivendo em velocidades diferentes devido aos seus hábitos. De fato, muitas das pessoas que você conheceu há 10 ou 20 anos podem parecer exatamente as mesmas que você conheceu, sem nenhuma diferença além da aparência, e mesmo nesse aspecto podemos ver que aqueles que vivem lentamente envelhecem mais rápido. Quando minha vida parecia repetitiva, eu parecia mais velho, ou, como me disseram, muito mais velho do que minha idade real. Agora as pessoas me dizem que pareço 10 a 15 anos mais jovem do que minha idade real. Na verdade, é confuso para muitas pessoas me entenderem, porque elas falam como se eu tivesse 30 e poucos anos. E eu tenho a experiência de vida de alguém que morreu e voltou muitas vezes, porque foi isso que fiz em minha vida. Comecei de novo muitas vezes e, para fazer isso de forma eficaz, tive de permitir que meu antigo eu morresse. Isso nem sempre é necessário, especialmente quando você está cercado de tolos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.